E ela fala um pouquinho sobre a gratidão de ser amado por Deus. É quando você relembra aquelas coisas boas que aconteceram na sua vida, aí vem aquela sensação de satisfação, de contentamento. Quando você para olhar o céu azul, a natureza, as coisas boas que Deus fez, e você lembra que você é bem amado. Por isso que esse é o título da música, Bem Amado. interpretar de forma tão bonita. Muito obrigado, Felipe. Meu nome é Hilker, viu? Hilker.
ambos do curso de música. Queremos dar as boas-vindas aos alunos do curso de música, aos alunos de outros cursos que estão aqui, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Sejam bem-vindos a mais um encontro filosófico. Hoje nós temos um tema especial, determinado. Vamos falar sobre ansiedade. No programa passado, nós falamos sobre suicídio. E os especialistas afirmam que a causa do suicídio é a depressão, muitas vezes. E a causa da depressão é a ansiedade. Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre ansiedade. E das minhas reflexões, eu fiquei pensando sobre que filósofo poderíamos abordar para falar de ansiedade. Então eu escolhi um filósofo, talvez não muito conhecido, chamado Michel de Montaigne. Como vocês estão vendo, ele nasceu no século XVI e trabalhou distintamente por uma concepção não só relevante para a sua época, mas como altamente significativo para a nossa contemporaneidade, principalmente diante das colocações e problemas que nós vivenciamos no dia a dia. Então, quero apresentar a vocês Michel de Montaigne. Aqui está ele. Ele, então, nasce no século XVI, como vocês viram. Ele é político, jurista, filósofo, advogado. Filho de uma família bastarda, rica, e herda o castelo de Montaigne, que tem o próprio nome da família. Fica nesse castelo até a sua morte. Também acaba viajando por alguns países da Europa e retorna exatamente para Montaigne e acaba falecendo de um problema de amígdala. Montaigne, então, ele fez uma filosofia muito própria. Ele se afastou um pouco da política para ele poder seguir o critério da filosofia. Ele ficou na torre do seu castelo, escrevendo durante um bom tempo sobre a filosofia que ele estava tentando trabalhar. E essa filosofia contextualizava um pouco, e se tornou um pouco diferente, sobre a perspectiva de ser contrário a Sócrates, Platão, porque muitas vezes em Sócrates, Platão e Aristóteles, a potencialidade do racionalismo era altamente significativo. Para Montaigne, não. Para Montaigne, a razão só nos traz ansiedade. Para vocês conhecerem um pouco, o castelo de Montaigne, o próximo slide, aí está. Ali está a torre em que ele ficou enclausurado, escrevendo os seus escritos filosóficos, e ali ficava próximo também a capela, onde ele podia sempre ouvir os hinos da igreja. E curioso falar para vocês que no teto ali da torre, ele fazia inscrições bíblicas, para que ele não pudesse então se afastar da filosofia cristã, e sempre se posicionar de acordo com a própria teoria dele. Essa teoria que nós vamos discutir agora, ok? Então, é comum nós associarmos, pelo menos na filosofia clássica, no período clássico, o uso da razão como felicidade, o racionalismo. O racionalismo que controla o apetite e o ímpeto, tal como foi escrito na República de Platão. Então, a razão sempre segue por dúvidas e um próprio questionamento, através exatamente de uma tradição filosófica. Só que o que ele contextualiza dentro das observações que ele fez é sobre os animais eram mais felizes do que os homens, que ficavam pensando muito sobre, faziam muitos questionamentos sobre a vida. Então ele comparou os homens com os animais e falou: qual é o segredo para a felicidade? O segredo para a felicidade é um viver simples. Então,
ele acaba abordando e se aproximando de uma questão da existência através do humano. Como poderemos ser mais humanos? E o que nos afasta, na realidade, de sermos mais simples? Eu gosto muito de uma expressão do Leonardo Boff, quando ele fala assim, Cristo, ele foi tão humilde, ou Cristo foi tão homem, que só podia ser divino. Gosto muito dessa expressão, porque revela a questão da humanidade. É esse humanismo que Montaigne ele vai trabalhar um pouco. Então, veja, esse racionalismo trabalhado na filosofia grega, no período clássico, levanta questões. Por exemplo, somos amados? Por que não somos amados? Somos aceitos? Eu estou falando para um grupo de universitários que brigam e lutam para serem aceitos diante de um grupo. E muitas vezes lutamos para ser aceitos entre o namorado, namorada, grupo de amigos, o grupo da mesa, o grupo na sala de aula. Brigamos para que possamos ser aceitos. Há, na realidade, uma luta para que haja um pertencimento do grupo. O problema é que quando muitas vezes não somos aceitos, não temos um nível de pertencimento, ou namorado, ou namorada, ou grupo pelo qual nós estamos, vem um sentimento de depressão, um sentimento de ansiedade. A primeira pergunta que a gente muitas vezes faz, até mesmo antes da depressão, é: será que eu sou aceito? Será que eu vou ser aceito por um grupo? Quando a gente vai numa festa, a gente pergunta, como eu vou me vestir? Como as pessoas vão me olhar? Será que na festa eu vou encontrar amigos? Será que nesse nível de pertencimento eu vou encontrar uma convivência agradável? Será que eu vou ser benquisto? Será que os rapazes, as moças, será que os rapazes vão me olhar? Será que as moças, o sexo oposto vai se sentir atraído por mim? E nós usamos vários recursos para serem aceitos, de acordo com uma determinada cultura. Percebam, queridos ouvintes, queridos alunos, como existe um grau de ansiedade nisso tudo. E o detalhe é que muitas vezes nós não somos aceitos. Muitas vezes nós temos nossas individualidades e singularidades, e por termos as nossas singularidades, acontecem coisas que nos afastam uns dos outros. Então, nós, na realidade, procuramos ser amados e nos sentimos, muitas vezes, inseguros e inadequados. E às vezes, perguntamos, quanto tempo vai durar meu relacionamento? Esse meu namoro, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar a mensalidade da faculdade no semestre que vem? Será que eu vou ter dinheiro? Será que vale a pena me arriscar? E a prova? Será que a prova vai ser difícil? Será que o professor vai ser acessível? E se na hora eu der branco em mim? Percebe? Constantemente estamos ansiosos na vida. E essa ansiedade, cada vez no mundo contemporâneo, é corriqueiro. Porque nós temos um pensamento muito rápido. Mas eu acho que isso vai além do pensamento rápido, que alguns psicólogos e psiquiatras afirmam. Isso vai muito mais além, porque vai exatamente do grau de pertencimento que eu tenho que ter na comunidade, na cultura que eu estou inserido. Então é muito mais importante do que um pensamento acelerado. Enfim, nós não sabemos o dia de amanhã. E a ansiedade, ela acaba formando insegurança. E nem sempre essa insegurança nos dá respostas. Porque nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se seremos aceitos ou não. Nós não sabemos se a pessoa amada vai estar conosco ou não. Olha a ansiedade que isso acaba gerando em todos nós.
Essa ansiedade gera depressão e a depressão pode gerar tendências suicidas. Percebem? Então, é comum nós vemos, por exemplo, a rapazes e moças que se cortam para sentir as suas existências. A ansiedade é enorme, a não aceitação ou a preocupação diante do grupo é muito grande. Então, aí vem Montaigne em falar um pouco sobre qual a forma de contornar a ansiedade, já que a ansiedade é um padrão que gera o maior mal do século na nossa contemporaneidade, a depressão. Para ele, o segredo, e nesse ponto eu concordo literalmente com ele, o segredo é a filosofia. E ele começa a trabalhar a filosofia de uma forma muito interessante, porque ele diz que nós começamos a nos mover a partir de. O que podemos fazer então na nossa vida? Ora, ele começa a dizer assim, existem 3 pontos importantes dentro da teoria dele. O primeiro ponto, nós temos uma inquietação física. Veja, estou falando do século XVI. Há uma inquietação física. Há um desconforto com o nosso próprio corpo. Será que eu estou gordo? Será que eu sou magro? Se eu vou à praia, eu não posso aparecer a minha barriguinha? Então eu encolho. Enquanto eu estou na praia, eu fico encolhendo minha barriga. Olha as torturas que a gente passa pelas ansiedades. E por que a gente encolhe a barriga quando vai na praia? Porque o outro tem que nos achar bonito. Olha o nível de pertencimento. E ao invés de nós relaxarmos na praia, a gente fica o tempo inteiro com o abdômen estendido. Percebem? E acabamos nos preocupando por demais da conta sobre o que o outro vai entender daquilo ou não. Até que ponto vou ter um grau de pertencimento ou não. Até que ponto eu vou ter um grau de aceitação. E coisas absurdas acabam acontecendo na nossa sociedade. Anorexia, bulimia. Pessoas que se submetem a cirurgias plásticas e muitas vezes falecem. Uma exaltação à estética. Rapazes, para ficarem com corpos bonitos, injetam anabolizantes. Entende? Vivemos numa sociedade que o pertencimento à ansiedade é muito grande. Esquecemos de viver. E corremos atrás do vento. Segundo item, então. O primeiro, inadequação física. Segundo item, os nossos hábitos e costumes serem reprovados pela sociedade. Todos nós temos costumes diferentes uns dos outros. E quando nos tornamos diferentes do grupo pelo qual nós estamos inseridos, esse grupo tende a se afastar da gente. E se afastam por quê? Porque nós somos diferentes. O diferente sempre assusta. Percebam. A crítica sempre está maior no diferente. E é por isso que surge bullying. O bullying é porque há uma pessoa diferente no meio. Então, muitas vezes, essa pessoa é rejeitada por ser diferente dos demais. E o terceiro item que ele fala, então, o primeiro, inadequação física. Segundo, hábitos e costumes reprovados. E terceiro, inadequação intelectual. Queremos ser inteligentes. Brigamos, às vezes, por ser os melhores da classe. Queremos ter notas altíssimas. Queremos ser reconhecidos pelos professores e pelos colegas. Aí vem uma pergunta simples, que ele nos sugere através da teoria. Será que eu tirar nota 10, eu sou mais inteligente? Será que eu saber as informações, todas as informações, essa é a reflexão de Montaigne, todas as informações, eu vou ser uma pessoa sábia? Aí ele começa a trabalhar em algumas soluções muito práticas. Então, ele fala assim, ele utiliza algumas coisas nos escritos dele, chamados ensaios, os escritos que ele tem. Então, ele fala assim, nos preocupamos com a aparência do corpo,
tamanho do pênis, estou falando do século XVI, hein? Comer depressa, ele cita, comer depressa, a gente pode morder os dedos. Então, ele dizia, temos problema porque somos muito racionais, começamos a pensar demais, exageradamente. Então, o que está acontecendo? A nossa razão atrapalha o nosso corpo. Então, nos achamos gordos, brutos, desajeitados, desenvolvemos distúrbios alimentares, complexos sexuais, bloqueios. E ele chegou a ver um amigo que cometeu um suicídio porque numa festa soltou gases demais. E isso ficou tão audível e ele ficou com uma tamanha vergonha que na época ele cometeu suicídio. Ele também descreve uma situação que uma mulher só comia com o véu, um lençol no rosto, porque tinha receio do grupo não aceitar da forma que ela mastigava. Olha de onde vem olha a ansiedade que gera uma depressão. Ou teve um caso que ele escreveu nos seus ensaios, que um homem pediu para ser enterrado com suas cuecas, porque ele tinha vergonha do tamanho do seu pênis. Então, o pessoal da funerária tinha que cuidar do corpo com venda nos olhos, para que ninguém pudesse ver o tamanho do pênis do sujeito. Percebe? Mas olha, estamos falando do século XVI, mas olha, a preocupação não é a mesma? Sermos musculosos, sermos viris, ser altamente sexualizados. Não é? Olha a tendência, olha o nível de ansiedade que se reporta do século XVI para o nosso século. Então, o corpo era motivo de vergonha. Então ele dizia, temos que reconhecer nossa semelhança com os bichos, com os animais. Vocês já viram algum cachorro, algum gato ficar preocupado, eu estou gordo, né? Estou magro, não, o outro vai me aceitar, o outro não vai me aceitar. Né? Ele não olha assim e fala, nós temos que nos comparar aos animais. Não, ele não fala isso. Ele não fala assim, nós temos que ser animais. Não. Ele está dizendo que nós temos que ser simples, como os animais. E nessa simplicidade, a gente adequar o nosso eu. Assim vai diminuir o nível de ansiedade. Não projetando tanta coisa. Aí ele diz assim, porque todos nós defecamos. As rainhas defecam, as princesas defecam, os homens defecam, as mulheres defecam. Então todos nós temos as nossas necessidades fisiológicas. Por que ficar ansioso então? Por que ficar nervoso então? Aí ele diz assim, a sabedoria do animal é maior do que a nossa. Os animais não possuem vergonhas, constrangimentos, pudores, não existe isso. Sua relação com o corpo é extremamente natural. Então, essa comparação natural não é para diminuir o ser humano, mas para me aceitar melhor. Essa é a preocupação dele. Nós temos que nos aceitar. Então eu fico preocupado com o meu nariz, com a minha gordura, com a minha fala, com o meu tom de voz. Percebe? Eu fico preocupado comigo e até que ponto essa preocupação vai fazer bem para mim? Eu vou deixar de viver. Então ele começa a trabalhar coisas simples. E isso é muito interessante, porque às vezes nós temos uma tendência de utilizarmos aspectos muito complexos para sermos inteligentes, mostrar uma inteligência. Ele fala, não, isso está errado. A complexidade pode existir nas coisas simples. O mais interessante é a profundidade da reflexão. E ele começa a trabalhar exatamente com isso. Porque ele diz que a razão, esse pensamento complexo, essa intelectualidade, nos faz pessoas arrogantes. Então está aí alguns professores
alguns mestres e doutores que se tornam arrogantes por uma determinada intelectualidade. Para Montaigne, esse indivíduo é um bestinha. Percebem? Ele se afasta de si mesmo. Porque o pensamento complexo é um pensamento simples. E outra coisa que ele fala que é muito interessante. Cada cultura tem cada país tem suas culturas, suas comidas, suas tradições, suas conversas. Então, como que eu acabo me enriquecendo? Acabo me enriquecendo não tendo julgamentos precipitados. Acabo me enriquecendo olhando o diferente, porque eu aprendo com o diferente. O diferente não deve fazer com que eu me distancie do outro. Muito pelo contrário. O diferente deve fazer com que eu aprenda com o diferente. E vejam, aí surge o bullying. O bullying é uma das causas da depressão, da ansiedade, da depressão e, em alguns casos, do suicídio. Simplesmente porque nós não aceitamos o diferente. Olha o segredo que ele nos dá diante da ansiedade. Ele fala, viva a complexidade de uma simplicidade. Olha que toque, para mim, um toque muito precioso dentro da nossa sociedade contemporânea. Então, e ele chegou, na época dele, ele viu a colonização espanhola. Nessa colonização espanhola, ele viu 80 mil nativos serem reduzidos para 10 mil nativos. E pediram para ele escrever um ensaio sobre isso. Ele, ao invés de elogiar, como se esperava na época, lembrando que eu estou falando do século XVI, então aquela teoria de que o colonizador olhava o outro de uma forma diferente, como se fossem animais, através de Montaigne a gente está vendo que isso está equivocado. Por quê? Porque ele já alertava. Não, qual foi o problema do colonizador? Ele não entendeu e aceitou o diferente. E sumariamente houve uma chacina de 80 mil para 10 mil. Aí ele dá um conselho para a gente. O que fazer então com o nosso preconceito? Porque nós temos que ver isso. E qual o conselho que ele nos dá? Viaje. Vá viajar. Vá conhecer outras culturas. Mas, senhores, não é viajar para dizer que eu fui e só tirar foto do local e vir embora. É viajar para você ver novos costumes, nova cultura, novas comidas, novos prazeres. Porque através disso você vai automaticamente diminuir a relação do pré-conceito. É assim que nós treinamos a diminuição de um pré-conceito. Quando você vê e convive com o diferente. Porque quando você viaja, o diferente é você. As suas opções de ser diferente é você. Eu lembro, por exemplo, na Tailândia, quando estava andando na rua, me ofereceram escorpião, formigas para eu comer. É diferente. Mas lá quem que era o diferente? Todos comiam. O diferente era eu. Quando eu fui na Índia, eles comem uma comida extremamente apimentada. Eu não como pimenta. Quem era o diferente? Eu. Percebe? Quando eu fui nos templos hindus, eu entrando no templo hindu, os hinduístas falaram, tire suas sandálias, porque você não vai poder entrar se você não tirar suas sandálias. Eu falei, diferente, quem era diferente era eu. E eu entro nos nossos templos, nas nossas igrejas, com sapato. E vou entrando. Não, é o sagrado. Então o diferente era eu. Então olha como a gente aprende nas viagens
com a cultura, com a alimentação, com outros meios, outras formas. E as viagens, olhando essa diversidade, nós acabamos aprendendo a questão dessa diversidade e principalmente a tolerância. Ele dizia que os graduandos, os universitários, né, com os títulos acadêmicos, são tapados. São tapados, são os bestinhas. E por que são tapados? Porque eles acham que são símbolos da inteligência. E muitas vezes, nas universidades, isso dizia Montaigne, nós aprendemos coisas na universidade que são inúteis. Nós não aprendemos, por exemplo, humildade, modéstia, aceitar as limitações. Ele dizia, isso devia fazer parte do currículo. Como que eu posso ser mais humilde? Como que eu posso ser mais simples? Como que eu posso enxergar um problema? Quem pode me inspirar, dentro da filosofia, a resolver determinado problema? Então, a universidade, para Montaigne, deveria nos preparar para a vida. Nos prepara para o mundo intelectual, acadêmico. Mas muitas vezes vamos para o mundo acadêmico, intelectualizado, altamente despreparado. Aí ele fala, viu, para que serve então sermos, entre aspas, conceituados inteligentes? Porque para ele isso não é sinal de inteligência. Nem sempre quem escreve ensaios, quem decora tudo, é inteligente. Não é? Então ele fala, o que é mais importante? Não é sermos inteligentes, ou mostrarmos uma determinada inteligência para o mundo. O que é mais importante é sermos sábios. Aí ele fala, o mais importante é a questão da sabedoria, porque a sabedoria me faz mais humilde, me faz ter modéstia. A sabedoria me faz aceitar as minhas limitações, me faz entender que tudo que eu sei, muitas vezes, não serve para muitas coisas. E entender que nessa vida nós somos transitórios. E nessa transitoriedade eu posso me encontrar. Mas eu só posso me encontrar quando me relaciono também com o outro, através da aceitação do diferente. Então, brigamos para sermos muito inteligentes, acadêmicos, tiramos as melhores notas, mas nem sempre somos sábios. Então, para ele, como alcançar realmente a sabedoria? Como realmente podemos alcançar a felicidade? Entendendo o processo da existência, entendendo o processo da vida. Relaxando, sendo simplesmente mais simples, mais humildes, conscientes da limitação. Porque nós corremos um sério risco de uma arrogância intelectual. E quem somos nós? Então, ele utilizava com isso a potencialidade de pessoas simples. Por isso é que ele escrevia na torre as passagens bíblicas, para que quando ele estivesse ali, ele não se tornasse arrogante demais, ou com algumas ideias maravilhosas, ele não se achasse a tal ponto de não poder mais brincar de pique-esconde. A vida é assim. Então, para Montaigne, qual o segredo da ansiedade? Sermos simples, nos aceitarmos tal como nós somos. E através dessa aceitação, nós nos aproximarmos do diferente, porque é com o diferente é que nós nos enriquecemos. E principalmente, senhores, principalmente, nos aceitarmos. Aceitarmos
como nós somos, relaxarmos diante disso e trabalharmos com o nosso eu, para nós encontrarmos a potencialidade do homem em mim. E com isso é necessário muita filosofia. Bem, senhores, o nosso encontro, o nosso papo está terminando. Agora vamos começar o papo cabeça. Eu queria então ouvir vocês. É instigante, não é, queridos ouvintes, queridos internautas, queridos alunos? Eu acho que numa sociedade contemporânea, isso acaba sendo altamente instigante para nós pensarmos, inclusive, nos nossos comportamentos, e principalmente quem nós somos. Ok? Bom, fica a dica de Montaigne para todos nós. Muito bem, turma. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar agora o papo cabeça. Alguma pergunta, alguma colocação? A Paulinha já está com o microfone sem fio. Eu preparei esse assunto porque achei assim, altamente instigante para nós, principalmente para o universitário, né? Então, vamos lá. Perguntas, inquietações, questionamentos. Sim. Eu achei muito interessante quando você falou sobre o preconceito, né? E você disse que é importante, seria interessante nós viajarmos para conhecer outras culturas, né? E achei muito interessante uma frase que eu vi durante essa semana que diz assim: o preconceito, ele só existe quando existe a ignorância. Quando se encontram pontos em comuns, desfazem-se os preconceitos. Eu achei interessante porque quando você consegue encontrar pontos em comuns com outra pessoa, aquela ideia anterior, muitas vezes negativa que você tinha antes dela, se desfaz, você passa a aceitar a outra pessoa. E eu achei muito interessante para a gente falar com respeito à aceitação, né? A importância da aceitação da caridade. Eu lembrei daquele versículo bíblico que fala assim: basta para cada dia o seu próprio mal, né? Ou seja, aceita o seu dia, da forma como está sendo, deixa amanhã nas mãos de Deus, viva cada dia o seu dia, né? E, para você, quais são os exercícios que nós podemos fazer isso? Uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de se aceitar, a sua personalidade, o seu corpo, muitas vezes, quais são os exercícios que ela pode colocar em prática no dia a dia? Então, Rico, o primeiro ponto do que você falou, eu costumo dizer que o maior ignorante é aquele que ignora sua própria ignorância. Ele é tão ignorante, que ignora seu próprio ser. Ignora sua própria limitação. Esse é o pior ignorante. Ele não parte do pressuposto da frase socrática de sei que nada sei, porque quanto mais eu sei, eu percebo que eu não sei, né? Ele não parte desse pressuposto. Então, por isso que o maior ignorante é aquele que ignora a sua própria ignorância, porque ele não tem nem noção do quanto ele não sabe. E o pior, ele acha que sabe. Então, a priori é isso. Nós entendermos que o quanto nós sabemos é muito pequeno diante da vastidão do conhecimento que podemos obter. É por isso que Sócrates foi considerado a pessoa mais sábia de Atenas. Então, quando eu começo a entender que cada vez que eu conheço mais, menos eu sei, porque compreendo a vastidão disso, aí eu acalmo mais meu coração. Mas aí você me fez uma pergunta, né? Como trabalhar isso? A priori, vivendo de uma forma muito simples. Isso não significa, nesse discurso de Montaigne, isso não significa que eu devo me conformar com aquilo que sou, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, preciso melhorar, então eu vou ser do jeito que sou e pronto. Não é a aceitação do jeito que sou e acabou. Não é isso. Não é me conformar com o que sou, mas é me aceitar.
Porque, sabe, eu só vou conseguir mudar quando eu me aceito do jeito que sou. Essa aceitação, ela é importante. O detalhe é como trabalhar essa aceitação, sabe? Porque, por que nós não nos aceitamos? Porque a nossa expectativa diante do olhar do outro é muito grande. Então achamos que o outro vai nos rejeitar de alguma forma. E esquecemos que a beleza está no diferente. A beleza está naquilo que eu sou, na minha individualidade, na minha singularidade, na minha forma de ser. Então, como que eu trabalho com isso? Existem alguns métodos interessantes. A música é um deles, né? Eu olhar no espelho e tentar conversar comigo e tentar mostrar para mim mesmo quão interessante eu sou. E muitas vezes nós nos associamos com pessoas que não valem a pena. Então, eu vejo entre grupo de jovens, rapazes e moças, que querem pertencer a grupos que são diferentes, muito diferentes deles. E os grupos acabam rejeitando essas pessoas. Então, a gente tem que se amar a tal ponto de se aproximar também de pessoas que fazem com que eu cresça, me motive a ser melhor. O problema é que muitas vezes nos associamos a pessoas que fazem com que a gente se sinta menor. Aí vale um jargão que eu tenho, uma frase que eu tenho, que diz assim: é melhor você amar à distância do que odiar na sua proximidade. Então vamos amar à distância esse indivíduo, né? Vamos amar à distância essa pessoa, porque eu não quero me diminuir. Então, procurar grupos que tenham uma afinidade com você, que sejam mais simpáticos a você. Porque pessoas que me menosprezam, me diminuem, não vale a pena estar. E isso em todos os níveis de relacionamento. Entre relacionamento de namoro, de amizade, de coleguismo. Quer ver um outro exemplo? Às vezes vocês fazem grupos na sala para trabalhar, né? E às vezes nos associamos. Vejam só que interessante isso. Eu vejo às vezes pessoas que são mais tímidas e se esforçam para se aproximar de universitários que são populares. Mas você não é popular. Mas você gostaria de ser popular. Aí você projeta uma pessoa que você não é. A probabilidade de você ser rejeitado é muito grande. Porque você está sendo uma pessoa que você não é. A incoerência do ser. Então, você está se violentando. E muitas vezes você faz coisas que aquele grupo que você quer pertencer, você não concorda. Você faz porque você quer pertencer. Olha como muitas vezes nos violentamos. Dessa forma, nós nunca vamos nos aceitar. Isso é interessante nós falarmos isso numa universidade, para grupos de universitários, porque muitas vezes eu vejo pessoas deprimidas, angustiadas, porque queriam pertencer a tal grupo e não pertencem. E vem uma depressão, uma insatisfação. Senhores, a aceitação começa por aí. Sabe? Nós temos que gostar tanto da gente, que quando a gente estiver sozinho, a gente se curta. Sabe? Curtir a minha companhia. Isso é uma coisa importante, porque quando eu me suporto, quando eu me torno agradável, eu vou chamar a atenção de pessoas porque eu acredito em mim. É horrível estar do lado de pessoas que não acreditam nelas mesmas. Que tudo está ruim, está tudo errado, porque muitas vezes elas
fazem uma coisa que elas não são. Então, essa aceitação começa por aí. Olha como a gente se violenta. Olha como a gente se machuca. Então, acredito que o treino dessa aceitação começa por aí, sabe? Eu estar bem comigo. Estou sozinho, sabe? Olha, senhores, eu já vi... Outro dia estava conversando com um grupo de pessoas e foi comentado assim, e alguém comentou comigo, eu não vou no refeitório para que as pessoas não me vejam sozinho ou sozinha. Porque as pessoas, o que vão pensar de mim quando me verem sozinhos? Sozinha ou sozinho? A pessoa deixa de comer, deixa de se alimentar, porque fica preocupado ou preocupada no que o outro vai pensar de mim. Olha que coisa terrível. Não, eu não vou à praia, porque eu estou gordinho. Senhores, vai deixar de curtir a praia, porque o outro vai achar que eu estou gordo ou magro. Percebe? A gente deixa de viver. Nós deixamos de viver. Então, a gente tem que começar a trabalhar a aceitação, sabe? Por aí. Primeira coisa é se permitir viver. Se você amanhã quer ficar magro, que fique magro a priori por você se aceitar. Ou se você quer ser mais gordinho, primeiro você tem que se aceitar. Para aí, então, você, com o tempo, você trabalhando com você. Agora, o problema é quando eu me rejeito. Esse é o problema da aceitação. Tem um caso de um amigo que está sofrendo de ansiedade, né? Fazendo tratamento com psicólogo, e ela anda aqui, né? E na cultura dela, ela falou que as mulheres mais bonitas são mais gordas, né? Ela tem um corpo interessante, um corpo assim, normal, saudável. Falou assim, ninguém entendeu o que eu falei. Aí ela falou assim, não, porque eu tenho que ficar gorda. Eu falei, não, mas você já está magro, está ótimo assim. Não, porque os meus pais disseram que só eu tenho que engordar e tal, então no contexto de vida dela, né? Para mim isso foi uma coisa assim, meio que irrelevante, né? Mas eu sei que no contexto que ela viveu, né? Que ela vive, isso para ela é muito importante. É isso aí, é um contexto cultural. Exatamente. Olha como o contexto cultural nos obriga a ser aquilo que nós não somos. É verdade. E uma coisa que eu acho interessante que eu percebi nisso é o diferencial de amor que ela tem. Para ela ser amada, ela precisa ser uma pessoa mais gorda, ganhar mais peso. Aí eu acho que isso acontece. Quando a gente vai procurar, por exemplo, um grupinho de amigos, é porque nós queremos ser amados. Agora eu acho que é interessante esse referencial de amor que você recebe. Uhum. Aí eu passo a alusão na ponte da música que eu pensei, que eu escrevi, né? Quando você percebe que você é amado por Deus, isso te preenche de tal forma que te traz segurança que te impede de você de ser ansioso. Mas como trabalhar uma pessoa que vive nesse contexto de ela é muito exigida por outras pessoas para ser de tal forma, e ela com isso ela sofre porque ela é reprimida, porque as outras pessoas não aceitam como ela é. Então, esse é a nossa argumentação. Primeiro, a gente tem que tentar identificar que grupo é aquele que não me aceita. Será que aquele grupo vale a minha companhia? Porque quando eu me amo, eu olho para mim e falo assim, não. Né? Quando um rapaz termina com a menina, dá um chute na menina, e vice-versa, eu falo, não, ele perdeu uma preciosidade. Quem ganhou na realidade sou eu, porque eu tenho que estar com alguém que me valorize, sabe? Escolher melhor as nossas companhias e não nos violentarmos. Agora, você falou uma coisa muito interessante, porque a religião, muitas vezes, acaba sendo preconceituosa, né? Exatamente de acordo com os padrões que nós queremos que o outro tenha. Então, trabalhar esse olhar
Porque é muito fácil nós falarmos que seguimos a Cristo, mas de repente nós utilizarmos o outro com uma ideia pré-concebida. Então, tomar cuidado com isso, principalmente os religiosos. Mais duas pessoas. Valeu a participação. A dúvida que eu tenho é que, na verdade, assim, pelo que eu já vi e pelo que eu passo também, e a maioria dos jovens, que uma das maiores causas de ansiedade que a gente tem, de bullying, através das redes sociais hoje, no caso. Principalmente, não sei, mas o que eu mais uso é o Instagram, porque tem, agora tem as outras redes sociais também, mas tem muito aquela questão de imagem instantânea, que você posta na hora, passa 24 horas já lançado e tal. E a gente vê muito, tipo, você tá lá no Instagram e aí você vê o perfil de alguém, e aí você vê a pessoa super bonita, super produzida e tal, e você sabe, é sempre feliz, e você sabe que, às vezes até alguém assim no colégio, nem tanto famoso assim, você sabe que não é a realidade, tipo, tudo bem, a pessoa é bonita, mas não é aquele contexto que ela sempre coloca no Instagram. E por mais que você saiba que aquilo não é a realidade, você traz isso pra você, porque você também quer transmitir para as pessoas que estão vendo que você está feliz, que você é bonita e tal. E teve uma reportagem recente que eu vi, não recente, na verdade não, que eu vi, de uma moça que ela também era bem famosa, tinha mais de 10 mil curtidas, né, que a gente meio que avalia assim, pessoas nas redes sociais, e sempre tinha fotos muito bonitas, muito bem produzidas. E chegou um tempo, eu acredito que ela deve ter tido algum problema psicológico e tal, e aí ela caiu a ficha e ela começou a repostar as fotos. Só ela tirava um print daquela foto e na legenda ela colocava a real situação que ela estava naquele dia. Então a foto dela super bonita e ela falou, nesse dia eu passei mais de 3 horas na frente do espelho, tentando tampar uma espinha que tinha no meu rosto e editando a foto para conseguir postar essa foto. Ou em tal dia eu tinha acabado de brigar com a minha irmã e eu queria mostrar. E aí, enfim, várias coisas que eu achei interessante. E se fosse no caso do filósofo que o senhor apresentou para a gente hoje, Michel, o que você acha talvez assim que ele falaria a respeito disso se fosse na época dele, se ele estivesse aqui, no caso, assim, como a gente lidar com esse tipo de ansiedade, que é bem comum para a gente hoje? Então, na época dele, você precisava sair do castelo para você ser aceito ou não, né? Que foi o caso do suicídio, foi o caso da menina que mastigava, né? Ele precisava ver aquilo. Hoje a ansiedade chega na nossa cama, né? Na nossa sala de aula, aqui, compartilhando uma fala com vocês. Vocês podem receber uma foto no Instagram, podem nas redes sociais. Então, eu acho que o que nós podemos fazer com relação a isso? Nos conscientizar. Eu acho que a conscientização nos ajuda a estabelecer nossas referências. Porque quando eu olho uma foto no Instagram e sei que aquilo pode ser maquiado, falso, eu já começo a compreender a partir e acalmar o meu coração. O problema é quando eu quero reproduzir isso para o outro. E olha que interessante, porque quem faz parte da rede social ou da nossa comunidade na rede social, supostamente são amigos. Então, os amigos deveriam nos curtir e compartilhar e desejar a nossa felicidade. E isso não ocorre. Olha como vivemos uma sociedade falsa, de aparências, de uma determinada aceitação. E você falou uma coisa muito interessante. Nós medimos, então, uma determinada situação pelo número de curtidas que a gente tem. Olha os nossos... Olha, se na época dele isso era altamente problemático, imagine na nossa. Então, algumas atitudes são interessantes. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e a pessoa estava dizendo assim, eu vou eliminar vários amigos, porque não são meus amigos. Eu vou eliminar várias pessoas do grupo, porque eu quero no grupo pessoas que compartilham comigo, que torcem por mim. Quantos amigos nós temos no Face que não torcem pela gente? E a gente compartilha nossas alegrias, que ao invés de produzir alegria no outro, que deveria ser, porque o amigo, a palavra amizade vem da palavra amor,
Então, compartilhar amor, vou compartilhar inveja. Então, tomar cuidado com os nossos conceitos diante da colocação, principalmente dessas redes sociais. Eu gosto muito dessa racionalização enquanto conscientização, sabe? Teve um aluno que outro dia comentou comigo, falou assim, olha, professor, isso está me matando, sabe? Eu estou me sentindo mal, não aceito, rejeitado. E eu decidi fazer uma coisa. Ele chegou a essa conclusão. Eu vou parar de ver. Porque eu não estou vivendo. Eu vejo alguém, quero reproduzir aquilo. E reproduzo uma falsidade porque eu não vivo aquele momento. Então, sabe o que eu vou fazer? Diminuir. Ou diminuir o grupo, ou diminuir as visualizações. As minhas visualizações. Já que não está fazendo bem. Eu acho que cada um tem que entender até que ponto isso está fazendo bem ou não para você. Se você encara isso numa boa, e olha e dá risada, ó, até parece, ó, e numa boa, e quando olha o outro feliz e torce para o outro feliz, tranquilo. Agora, se você não consegue trabalhar muito com isso, diminua as visualizações. Eu vejo pessoas que isso atrapalha a vida de alguns. Eu vejo na sala de aula, o pessoal está num assunto interessante, buscando o conhecimento de si, buscando a natureza em mim, e fica lá na rede social. Quer dizer, de repente, a aula está extremamente interessante, e quando de repente eu sou provocado, aí eu mergulho no seu como fuga. Quando eu sou provocado, é que de repente eu tenho que prestar mais atenção. Sabe? Para eu poder trabalhar comigo, o meu eu. Isso que se torna interessante. Eu me recordo que nas aulas que eu tinha sono, eu me levantava e ficava atrás da sala, em pé. Porque eu sabia que em pé eu não ia dormir. Então eu falei, não, é agora, é que eu tenho que prestar mais atenção. Sabe? Então eu me forçava uma determinada situação exatamente para eu poder até por quê? Porque às vezes a gente só vê aquilo que a gente gosta. Isso também é um problema. Então eu fico na minha mesmice. Então eu acho que esses são os segredos de como trabalhar comigo, principalmente em rede social, sabe? Porque alguns alunos já conversaram comigo que estão altamente depressivos por causa de rede social. E não são poucos, não. Se comparando. E às vezes aquele sorriso não tem nada a ver. Então, a priori é isso, me conscientizar de que a vida é dele e muitas vezes aquilo pode ser falso, e independente de ser ou não, isso não é um problema meu. E como isso me afeta, né? Sobre a autoaceitação que o senhor estava falando, eu queria, assim, só fazer um comentário sobre resumir tudo que o senhor disse. É que eu acho que, assim, sobre a autoaceitação, a gente primeiro tem que se questionar do porquê que a gente se cobra tanto e do porquê que a sociedade cobra tanto da gente. E se o que a gente espera do outro é mesmo relevante, porque, por exemplo, aquilo que o senhor falou da pessoa que não ia para o refeitório porque tinha medo do que as pessoas vão pensar. Mas o que as pessoas vão pensar vai influenciar na sua vida? Isso vai fazer diferença para você? Sei lá, a comida vai ficar com gosto pior, entendeu? Isso não faz diferença. Então, acho que o principal que você tem que fazer é questionar. E a internet, eu acho que pelo menos para mim foi um aliado, porque parece uma coisa pequena, mas, por exemplo, eu comecei a alisar meu cabelo com 10 anos, porque na minha família todo mundo tem cabelo alisado, e isso traz estereótipo de beleza dentro da minha família. E até hoje, a minha família não gosta do meu cabelo, mas assim, parece uma coisa besta, uma coisa pequena, mas isso reflete em outras coisas que outras pessoas passam, entendeu? Então, assim, primeiro eu me questionei, mas por que isso é feio? Por que eu não deveria? E aí, com isso, eu fui
me tornando mais forte para poder aceitar isso e qualquer outra coisa que eu... Esse é o princípio da filosofia, né? Eu poder fazer uma reflexão, eu pensar sobre o pensar diante dos problemas que podem me apresentar. Agora veja, olha como eu me incomodo com a ignorância do outro. Independente de quem quer que seja o outro. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o colega, pode ser a irmã, pode ser o irmão. Eles que deveriam se incomodar com a limitação deles. E nós nos incomodamos com a limitação deles. Eu tive uma colaboradora, quando tive a oportunidade de estudar na Europa, e que ela dizia assim, ela se chama Ana Feitosa, uma pessoa brilhante, em Portugal, quando eu estava fazendo meu doutorado em São Luís. Ela dizia assim, quando a gente entra em contato com o outro, a gente tem que tomar muito cuidado para não carregar a mala do outro, porque senão eu carrego a minha mala e a mala do outro, e eu não vou conseguir carregar, eu vou morrer no meio do caminho. Então, a mala do outro é a mala do outro, a ignorância do outro é a ignorância do outro. Olha como a ignorância do outro me afeta. Não tem que afetar. Não tem que afetar você. Você tem que olhar e dizer, tudo bem, podemos conversar, mas a partir da conversa ser algo que a pessoa não aceita, por ignorância, o problema é dela, não é meu. E às vezes eu me afeto com isso. E seja lá quem for, viu? Pai, mãe, irmão, irmã, colega, amigo, pessoa da classe, Da igreja, principalmente. a igreja, seja lá quem for, em qualquer sociedade, o clube, grupos, né? E aí que está, aí a viagem, né, que ele fala, porque somos ricos quando entendemos o diferente. Isso não significa que eu vou ser igual ao diferente. Não é por isso que eu vou comer escorpião. Não é por isso que eu vou comer formiga. Não vou. Mas eu entendo que o outro tem uma cultura diferente da minha. Né? Esse nível de conhecimento, de aceitação do outro, por isso que as pessoas se matam aí. São homofóbicas. Não, eu não sou homossexual. Mas eu tenho que olhar o outro como uma opção que ele fez para a vida dele. Isso é um problema dele ou meu? É um problema dele, não é um problema meu. O outro tem um time de futebol diferente do meu. Então, isso é uma opção dele. Se eu sou do vermelho e ele é do azul, então, independente do vermelho e do azul, eu vou entender que a opção é dele e é minha. As pessoas se matam porque as camisas têm cores diferentes. E partido político, que estamos prestes a uma eleição. Na rede social, eu vejo xingamento de pessoas que em grupos estão falando coisas absurdas. E censurando, criticando, tentando menosprezar, subjugando o outro. Senhores, isso não é discussão política. O que nós deveríamos fazer é compartilhar fatos políticos, para nós tentarmos encontrar a verdade. Mas não falarmos sobre as nossas opções e diminuir o outro, menosprezar, falar coisas absurdas. Não é isso que está acontecendo? Pelo menos na minha rede social, às vezes eu olho e fico chocado com algumas coisas. Não, senhor, eu faço questão de não participar de nenhuma discussão. Confesso que eu tenho curiosidade de ver quem está falando e o que está falando. Mas nem participo, não faço isso. Entrar nesse nível não é por aí. Sabe? A gente tem que começar a pensar sobre o que é mais interessante na política para eu discutir. Se a pessoa é de uma cor ou de outra, se as opções idealistas é de alguém ou de outra pessoa, isso chega a ser ridículo. Não é? E aí, está aí, um candidato à presidência foi esfaqueado. Olha onde vai a intolerância. Olha que loucura que nós estamos vivendo. O que eu vou fazer aqui está mais para uma indagação do que para uma pergunta, mais uma provocação. Opa! É o seguinte,
quando você falava aí, e você abriu esse espaço, o espaço cabeça, né? Quando eu me decidi que ia fazer algum comentário, eu comecei a sentir essa ansiedade, né? E aí eu, caramba, isso aqui tem a ver com o que ele está falando, isso que eu estou sentindo aqui agora. Exatamente. Eu estou sentindo isso. Comecei a pensar, qual é o motivo de eu estar sentindo ansiedade aqui, a partir do momento que eu decidi que ia fazer algum comentário, alguma pergunta. Aí eu pensei, caramba, está na postura das outras pessoas de me compreender. A gente parece que decidiu tentar entender o outro através do juízo, tentar definir ele através do juízo, né? Eu vou entender ele julgando ele. E eu faço isso, assim como as outras pessoas. E diante do meu conhecer, essa postura das outras pessoas de tentar me entender através do juízo, me fazem com que eu sinta ansiedade. Olha que coisa impressionante. E aí eu fiquei pensando em outras formas de tentar entender o outro, ou as outras coisas da vida, ou talvez a própria vida. E essa outra forma seria aquilo que é muito nítido na língua hebraica, né? Que é na Bíblia, que a melhor forma de entender as coisas, entender o outro, é conviver. Eu jamais vou entender o outro, eu jamais vou descobrir o que são as coisas se eu ficar julgando as coisas, porque quando eu julgo as coisas, eu estou inferindo um significado naquilo. Né? Essa é a ideia de preconceito. Eu estou colocando um sentido naquilo além do que aquilo é, de fato. Então, a melhor forma de compreender e entender, eu acho que o maior problema não é a ansiedade. O maior problema é a forma como a gente busca entender as coisas. É mais isso, é a minha provocação. Você percebe que isso é ansiedade? Eu gostei demais do seu exemplo. E é isso mesmo. Quando nós estamos numa plateia, nós ficamos ansiosos. Até que ponto eu vou participar? Como vai ser a minha participação? E como vai ser a minha aceitação? Achei brilhante isso, porque essa ansiedade começa nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Olha, desculpa interromper. É uma coisa impressionante. Eu preciso comentar isso. Eu tive uma dinâmica no ensino médio em que a professora perguntava a seguinte coisa para cada um: quem é você, qual é o seu nome e por que você está estudando isso? Na época era administração. E olha que coisa impressionante, eu percebi que à medida que ia chegando em mim, meu sentimento de ansiedade aumentava e isso fazia com que isso me impedia de ouvir o outro. Eu não estava ouvindo o outro. Eu não estava conhecendo a outra pessoa, eu não estava conhecendo os motivos dela estar ali. Então a ansiedade, ao mesmo tempo que é esse sentimento de juízo das outras pessoas diante de mim, né? Esse sentimento de ansiedade começa a me fechar comigo mesmo e eu paro de olhar para o outro. Que coisa triste, né? E o detalhe, porque você não olhando para o outro, você acaba não aprendendo. E você disse uma dica que eu achei muito legal também. E é por esse motivo que Montaigne escrevia as passagens bíblicas no teto. Para que quando ele se sentisse muito cheio de si, ele olhava as passagens bíblicas e lia. Principalmente o exemplo de Cristo. E ele se tornava simples. Porque ele via que a intelectualidade, a suposta intelectualidade, porque é um homem rico, não era nada. Olha o padrão aí de Cristo, a reflexão da passagem bíblica e a possibilidade de eu ser realmente quem eu sou para que eu possa me aceitar como sou. Né? Mas é isso mesmo, nas pequenas coisas. E a gente não aprende. Quer ver uma coisa terrível que acontece aqui, em alguns lugares? Eu só convivo, às vezes, numa mesa, eu só convivo com quem eu quero. Eu não dou espaço para um outro diferente vir. Olha que terrível isso. Aqui nós estamos num ambiente de muitas nacionalidades. Queridos ouvintes, queridos internautas, o UNASP tem pessoas, estudantes, de vários países e vários lugares do Brasil. A oportunidade que eu tenho de conhecer a cultura do outro. Eu estou próximo, de frente. Quando permito que a pessoa se sente na minha mesa,
de aprender com países da África, aprender com países da Ásia, aprender com os norte-americanos, aprender com os europeus, porque nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Então, aprender com o nordestino, com alguém do sul, com alguém do sudeste. Olha como a gente aprende com o diferente. E às vezes nós estamos tão ansiosos que não nos abrimos para escutar o outro. Essa sua participação foi fantástica, porque essa ansiedade faz com que a gente fique tão preocupado em ser aceito pelo outro, que não enxergamos o outro. Né? Mais alguém? Valeu a participação, valeu o comentário, a reflexão. Bom, eu estou até ansioso para falar sobre isso. Eu não gosto muito de falar isso geralmente com meus amigos e, assim, é algo que me toca bastante, porque na infância eu vejo hoje que, eu estava vendo no jornal esses dias, como os pais eles têm preparado as crianças para reagir em relação a situações de preconceito, como andar na rua, como conversar, com quem conversar, até que momento, às vezes, sair da escola ou voltar da escola, porque assim, o preconceito é realmente uma coisa real. E quando você é criança, quando você é mais jovem, você não imagina que realmente seja uma coisa real, até você passar por aquilo. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas assim, eu passei por uma situação numa empresa onde eu fui chamado de macaco e de outras coisas, e assim, e eu não acreditava que isso existisse, mas assim, às vezes é tão fácil a gente falar como as pessoas elas devem agir em relação a essa situação, mas quando se encontra, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que se eu vejo que alguém está tentando me atingir, eu vou lá e retruco. Só que assim, nessa situação eu não consegui fazer nada, eu fiquei paralisado. E assim, eu não soube como reagir. E até hoje eu acho que hoje eu não me vejo preparado, ainda não me vejo preparado para lidar com uma situação dessas ainda. E assim, como eu posso lidar com uma situação assim? Olha o nível de afeto que você teve pelo outro te proporcionar uma experiência altamente desagradável. Enquanto você estava falando, eu lembrei de 2 videozinhos que tem na rede social, nas redes sociais. Um videozinho mostra crianças que estão brincando num parquinho, e alguns de vocês já devem ter visto essa imagem, esse vídeo. Crianças que estão brincando no parquinho, e são crianças brancas, e vem uma criança negra, e ela é repudiada, e a mãe, então, da criança negra foi até as mães brancas e falaram assim: olha o que o seu filho está fazendo. E as mães não se incomodaram e continuaram o bullying com a outra criança. Então aí vem o que você falou, porque às vezes o preconceito, ele é muitas vezes cultural e ensinado. Isso é terrível. Em contrapartida, também lembrei de um outro vídeo que vocês devem ter visto, os nossos internautas também, mostrando crianças, homens e mulheres, meninos e meninas, e pedindo para que o rapaz, o menino, desse um tapa na menina. Vocês viram esse vídeo? Ele falou: não. Mas por que não? Porque eu não mereço. Não vou bater. Por que eu vou bater? De jeito nenhum. Olha como o preconceito, ele é ensinado. Agora, por que a gente trava? A gente trava quando a gente recebe um pré-conceito, quando a gente sente na pele um preconceito, a gente se sente hostilizado e nos afeta, porque nós queremos ser aceitos, nós queremos pertencer a grupos sociais, e isso nos afeta, nos comove de uma tal forma que nos fazem o sentimento de inferioridade. E eles fazem porque eles querem se sentir superiores. Olha só.
Então, eu estava conversando ainda há pouco com algumas das pessoas aqui que perguntaram. Acho que a conscientização de você entender quem você é, qual o seu papel, ele é muito importante. Porque com essa conscientização de quem eu sou, eu vou impedir que o afeto que o outro me transmite seja muito grande a tal ponto de eu me negar a mim mesmo. Então, me conscientizar muito de qual é a minha relevância, qual o meu papel, quais as minhas qualidades, as minhas características, para que a ignorância do outro não me atinja. Outra cena que me recordo, e vocês devem lembrar disso, é quando o jogador jogaram banana no jogador de futebol. Vocês lembram disso? O camarada pegou a banana e comeu a banana. Eu sei quem eu sou. Sei o meu papel. Eu não vou permitir que a ignorância do outro me atinja. O problema é quando muitas vezes quando nós precisamos de um determinado pertencimento do outro e nos inferiorizamos. Mas quando nós nos conscientizamos das nossas características, das nossas qualidades, quando nos conscientizamos de que eu tenho defeito, mas tenho muitas qualidades, a ignorância do outro não vai chegar a mim. Sabe o que a gente vai fazer com a ignorância do outro? Rir. Não vai me atingir, porque eu vou olhar o outro e o meu pensamento é: o sujeito é pobre, é um sujeito pobre de espírito, ele precisa, para ser superior, me menosprezar, mas ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. É que numa sociedade como a nossa, há tanta inferioridade às vezes, e às vezes nos esquecemos de entender quem nós somos. Aí a filosofia nos ajuda amplamente. Aí eu concordo com Montaigne quando ele fala que a solução aí é a filosofia. E se eu pego a filosofia e junto a isso, eu acredito, né? Junto com o cristianismo, porque Cristo é um filósofo extraordinário, né? Peter Kraft já fala isso. Cristo como filósofo, quando eu me aproximo da filosofia de Cristo, aí fica muito interessante, porque Cristo não diminuía, muito pelo contrário, fazia com que a pessoa se encontrasse. Eu acho que aí está o segredo. O problema está a gente trabalhar um pouco na gente, sabe? A nossa aceitação, nós entendermos quem nós somos, as nossas qualidades. Claro, sermos conscientes dos nossos defeitos, mas também saber quem eu sou. Isso é muito importante. O que vem de baixo não me atinge. Por isso, acredito eu que a gente traga. Acho que todos nós aqui já passamos por um momento assim, né? De uma forma ou de outra. Mas veja, todas as pessoas que fizeram preconceitos com todos nós aqui na sala de aula, em algum momento da nossa vida, eram pessoas ignorantes. Não mereciam o nosso afeto. Não mereciam eu ser afetado pelo outro. Quem fala isso é um filósofo holandês que eu gosto muito, chamado Baruch Spinoza, que nasceu no século XVII. Trabalhar isso com a gente, é importante nós trabalharmos isso conosco, sabe? Porque isso pode voltar a acontecer. E se voltar a acontecer, você olhar para o outro de um outro jeito, de uma outra forma. Fica a dica. Que eu tento fazer comigo. Mais alguém? Professor, Sim. eu passei por uma situação aqui nessa discussão que me afetou, negativamente. Eu estava tendo problema justamente com você, na parte que você falou da aceitação do corpo. Eu não estava me sentindo bem, porque eu não gostei mesmo de me olhar no espelho, eu não gosto. E aí eu comecei a treinar isso dia a dia e eu pedi ajuda para uma amiga minha. E ela,
de início começou a me ajudar. Só que sabe quando você tem aquela caída? Você não quer mais fazer? E nisso eu parei de treinar por causa de alguns problemas. E aí o que aconteceu? Eu acho que aí que foi o erro, porque em vez dela voltar e tentar entender o que estava acontecendo, ela começou a pegar a ajuda que ela me deu e colocar como se fosse o meu dever fazer aquilo porque ela me ajudou, entendeu? E aí eu comecei a me culpar. E isso foi piorando, que começou a me afetar, demais. Aí eu fiz praticamente o que o senhor falou, que é se afastar da pessoa, entendeu, que estava fazendo mal pra gente. Mas ela é uma pessoa muito importante para mim. E eu me afastei, assim, não muito, mas eu tirei aquela liberdade de ficar ouvindo esses conselhos e as ajudas dela, que eu percebi que em vez de me ajudar, estava piorando. Só que quando eu fiz isso, eu percebi que não foi só com ela, entendeu? Eu comecei a me dar valor e nisso eu comecei a mudar. Só que você estava falando dessa parte de se reconhecer, e é muito engraçado porque agora que eu estou me reconhecendo, a minha pessoa está mudando, entendeu? Porque antes eu era uma pessoa que misericórdia, qualquer coisa me afetava, ou eu ficava muito feliz ou muito alegre, assim, ou muito triste mesmo. E hoje em dia eu estou começando a controlar isso. Só que está incomodando as pessoas me ajudando. E agora, o que antes me fazia mal, entendeu? Está começando a me ajudar. Só que eu estou com um probleminha de que eu acabo me culpando pela parte de eu estar ficando diferente, estou gostando de quem eu sou, mas as pessoas não estão. E eu percebo que poucas pessoas agora gostam de conviver comigo com essa pessoa que eu sou hoje. E eu estou com dificuldade de tentar fazer com que essas pessoas entendam que a forma que eu estava antes estava praticamente me matando por dentro. E que hoje eu estou feliz. Só que tem esse negócio de você ter que ser aquele tipo de pessoa, daquele jeito para agradar os outros ao redor, e poucos ficam com você muda, entendeu? Então eu achei bem legal essa parte de ansiedade, porque são coisas simples no dia a dia, coisas simples que acontecem com a gente, pessoas especiais, que nos fazem mal, que a gente não enxerga, que a gente acha um caminho, a gente escolhe aquele caminho, a gente vai, só que ao mesmo tempo a gente perde muita coisa que a gente achava que precisava, que era importante na nossa vida, mas que, sem a gente perceber, estava praticamente destruindo o que a gente é mesmo. Entendeu? Hoje eu estou bem feliz, hoje eu estou me sentindo maravilhosa, mas eu estou um pouquinho triste mesmo de ter me afastado, mas é como o senhor disse, se não faz bem pra gente, por que a gente insiste tanto em continuar naquilo, se futuramente vai acabar com a nossa felicidade? Existem pessoas que são importantes para a gente. E existem pessoas que são importantes, mas, lamentavelmente, ignoram a ignorância. Ignoram a própria ignorância. Agora, se é amigo, se ama você, vai tentar compreender a ignorância dela, da própria pessoa que está te ignorando. Se ela não compreender, aí o problema é dela. Agora, o mais importante é isso que você falou, não é? É você estar bem. Porque quando você está bem e você se encontra, você vai agregar outras pessoas. E automaticamente aquelas outras pessoas vão se afastar. Naturalmente isso vai acontecer. Mas essa sua fala eu achei fantástica, porque mostra que você está bem, está legal. Então, mesmo que aquelas pessoas que de repente eram tão importantes, mas pela própria ignorância não conseguem ver, aí o problema é delas. Por isso que é interessante, quando uma pessoa é muito importante, uma grande amiga, vale a pena conversar. Agora, se a pessoa não quer entender, aí o problema é de quem? É dela. O problema é dela. Quem vai perder? É ela. Ela vai usar a ignorância dela para te atingir mais ainda. Mas aí, quando ela utilizar a ignorância de uma forma mais prejudicial, aí o distanciamento vai ser maior, lamentavelmente. Mas é uma opção dela, não sua. Aí é melhor amar à distância do que odiar na proximidade. Obrigado pela participação, valeu.
Então, o meu é mais, tipo assim, um direcionamento sobre tudo isso de aceitação, que é tipo assim, ainda mais isso que parece que você incomoda a outra pessoa. Eu sou, tipo assim, por eu ser magra, e tipo assim, parece que as pessoas se incomodam e tudo assim, tipo, tanto amigo quanto quem nem me conhece. Às vezes chega do nada, tipo assim, você precisa dar uma engordada, né, e tal, tipo assim. Ninguém sabe que eu já sofro com isso, e tipo assim, às vezes a pessoa quer brincar, mas tipo, acaba machucando. Então eu queria, tipo assim, um direcionamento do que fazer. Tipo assim, eu ignoro, eu respondo, sabe? Tipo, porque às vezes passa tipo, até vergonha na frente das pessoas, ó. Você é muito magra, tipo, aí chama de anoréxica, sabe? Então, Mas você vê como nos afeta a ignorância do outro? Né? Olha como nos afeta. Isso é muito sério. Então, qual é o objetivo? E se a gente for pensar na filosofia, qual o objetivo do outro me chamar de anorexo ou anorexa? Qual o objetivo dele ou dela? O que está passando por trás da cabeça dele ou dela? Me motivar? Me motivar a quê? A engordar? Será que a pessoa acha que falando tal coisa eu vou engordar? Olha como a ignorância do outro nos afeta. É esse o antídoto, sabe? É não me importar com a ignorância do outro. E se o outro, se for importante para você, quiser manter essa ignorância, se afaste. Eu acho que vale a pena, se a pessoa é importante, se a pessoa é querida e não está consciente da sua ignorância, vale a pena gastar um tempo e conversar com a pessoa. Eu acho que vale a pena dar esse tempo para ela. Agora, se a pessoa não enxerga, aí o afastamento é inevitável. Inevitável. E às vezes você vai se afastar, a pessoa vai se afastar, e depois ela chega, o que aconteceu com você que você se afastou de mim? Aí você lembra aquela conversa que nós tivemos? É porque esse comportamento teu me afeta de uma tal forma que me afasta de você. Então, se você continuar com esse comportamento, eu vou preferir estar distante, porque me afeta negativamente. Então, aí vai de você. Se você quiser ter esse comportamento, infelizmente, é melhor nós nos amarmos à distância. Porque a decisão é dela, percebe? Em falar coisas desagradáveis para a gente. Sempre do outro falar coisas desagradáveis para a gente. A gente tem que entender realmente dessa forma. O outro está ignorando a ignorância dele. Alguns são tão ignorantes, que não conseguem compreender que eu preciso ser superior a você, então eu vou te humilhar. Eles não são conscientes disso. É curioso o ser humano. O ser humano é muito curioso. Mas quem está em jogo sou eu. Eu preciso me amar. Eu preciso me amar para amar o próximo. Se eu não conseguir me amar, como é que eu vou amar o outro? Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que é um processo. Se amar é um processo. É difícil. Mas vale a pena. Vale a pena o processo. Vale a pena a jornada. A jornada vale mais a pena do que a conclusão final. Então, essa pessoa que está dizendo sobre você, se vale a pena, então vale a pena conversar com ela. Se vale a pena. Porque algumas pessoas nem vale a pena. Simplesmente a gente se afasta. Mas diante disso, se vale a pena, se é uma pessoa importante que não está consciente da sua ignorância, vale a pena bater um papo. Aí, meu toque, minha sugestão, diante de você compartilhar conosco o seu sentimento, pergunte para você, a pessoa vale a pena ou não? Se valer a pena, converse com ela. Se ela tiver um comportamento agressivo ou irônico, aí o problema é dela. Aí ela está fazendo a escolha dela. Mas um amigo, uma amiga, é importante a gente chegar para o outro e falar assim, olha, eu estou me sentindo assim. O que ele vai achar disso é um problema dele ou dela. Você não vai estar se humilhando em conversar e mostrar para o suposto amigo ou amiga, suposto, porque você vai saber depois se é amigo ou amiga. Porque se é amigo,
vai te aceitar, vai te entender e vai mudar, porque não quer perder a tua amizade. Se não for, vai se distanciar. Aí, melhor que seja assim. Vê, é um processo difícil, mas importante. O amor a si próprio.